Obrigado por terem vindo. São as palavras soltas com a doutora Antónia Coelho, Antónia Esteves Coelho, professora de História, por isso nós brincamos que é uma vida com história, e tem histórias de vida bastantes. Já foi diretora do agrupamento de escolas Vila Nova da Braquinha, já foi vereadora do município, enfim, é uma pessoa ligada ao património local, seja cultural ou seja patrimonial, e está connosco hoje para nos contar um pouco da sua história de vida. Falaste do 25 de Abril e eu cada vez que chega àquela data, porque fiz aquilo que era habitual, levantei-me e ia para o externato. E, portanto, isto quando se verificou mesmo a revolução. E, na altura, o olhar para o percurso, passei perto da messes oficiais antes de chegar ao externato e achei estranho porque havia alguns postes de comunicações no chão. Claro. Claro, para nós aquilo podia ter sido um outro acontecimento esporádico. E na parede, que é esta memória que eu tenho, na parede da Messes Oficiais estava escrito, naquela parede branca, nem mais Um soldado para a África. para um soldado para a África. E eu Hum. disse, alguma coisa se passa. E então o primeiro impacto foi pelos nossos professores. Os nossos professores, tirando as professoras de português, de francês ou de inglês, era tudo militares que estavam lá. E então eles estavam todos em grupinho e foi o primeiro contacto. O que é que se passa? Há uma revolução. Portanto, e por eles nós soubemos o que é que se estava a passar. E não há nenhuma manhã do 25 de Abril que esta memória não venha. E é algo aconchegante, portanto, eu até ali não sabia o que era política, né? Portanto, não nos era permitido, e pela idade que eu tinha, alguns que já andassem noutra, por exemplo, no ensino superior ou assim, já tinham algum conhecimento. Mas foi de repente, como tu dizes, mesmo em relação à evolução das artes e dos hábitos e dos Tudo, costumes, tudo. era como se abrisse uma janela. Algumas vezes fiquei lá, não é? Portanto, e Sim. fiz amigos quando era preciso fazer aquelas célebres noitadas para preparar coisas e entregar, ficava lá, tinha sempre onde ficar, colegas minhas tinham lá a casa e ficávamos, mas de resto vinha sempre embora. E havia uma frase muito engraçada quando era nessa exaustão das noitadas para acabar trabalhos, quando chegava aí, começava a cair a noite. Essa minha era de uma família Romãozinho, o pai dela era médico, era ali de Castelo Branco. Então ele tinha um andar no lumiar. E eu, quase por instinto, nem dava por ela, aproximava-me da janela e ficava parada, a olhar para o exterior, para, para aquela noite de Lisboa, e ela assim, pronto, entrou a saudade do campo e já está com vontade de regressar. E nem era premeditado, parecia que alguma coisa me chamava assim. Isto não é agora aqui o meu mundo, portanto eu deveria estar noutro sítio, com outros barulhos, com outros sons Outros sons. e com outras cores. Portanto, e aquilo mexia um bocadinho comigo. Portanto, e as palavras do meu pai eram assim: ó filho, mas tu vais ser professora para quê? Isso não dá nada, tu vai para direito. É muito melhor para ti. Eu disse, mas eu não me revejo a ser uma advogada. Pronto, até posso ter habilidade para o efeito, mas não me diz nada, porque eu brincava quando era mais pequena e dizia, bem, agora sou a vossa professora. Não era como há bocadinho, naquela fase que nós tivemos há bocadinho a caracterizar. Mas achava que era algo com que eu me sentia bem. O que é que eu posso partilhar com os outros? Sim, as tuas aventuras nos órgãos de gestão da escola. Isso foi um Como, acidente. como começa? É assim, porque não foi uma coisa que eu tivesse premeditado. Sempre disse que não achava que fosse importante para mim ter essa experiência. Só que eu apanhei a fase em que isto iria passar de uma escola Dona Maria II e diversas escolas do primeiro ciclo e pré-escolar para um agrupamento. E então fizemos uma célula de reunião de professores, não era ainda, era a escola, até foi no Bloco C, que estávamos todos reunidos para dizer quem é que os colegas achavam que poderiam escolher, né? Tipo de votação no quadro, para, para avançar, para dizer ao Ministério: olha, está aqui esta pessoa, vai ser da CAP, da Comissão Provisória, e eu nem estava a ligar, e isto é das coisas que eu ainda não sei como é que aconteceu aquilo tudo.
Eu nem estava a ligar, estava com um colega de matemática, que era anteriormente, infelizmente já faleceu, e estava a conversar com ele, porque aquilo não me dizia nada, não tinha nada a ver com aquilo, nem fazia parte da minha perspectiva. E de repente ele toca-me no braço e diz: Olha ali, está ali o teu nome, com mais votos. E eu fui um bocadinho indelicada, porque eu nessa altura estava a fazer a tese de mestrado de História Regional e Local. Portanto, já estava na fase, não é? E aquilo exigia muito, já estava tudo em andamento. E eu levantei-me e disse: Mas está tudo parvo, eu não posso, eu tenho outras coisas para fazer. E de repente cai-me aquilo tudo em cima. Eu não entrei, portanto, eu não entrei. Portanto, entraram 3 elementos. O terceiro foi o Miguel Pombeiro. Portanto, ele é que era, por legitimidade, o vereador da Cultura e Educação. Só que, entretanto, ele decidiu, não é? Portanto, foi algo que pensou que era, portanto, fazer a suspensão do mandato durante 11 meses para poder acabar as coisas no âmbito académico que ele queria fazer. Depois regressaria, não é? Portanto, isto até foi, acho que foi na sequência do primeiro ano desta equipa autárquica. E então é assim, vem sempre o nome a seguir. Pronto. Chamaram e disseram, olha, pronto, e eu também na altura falei com ele, disse, olha, eu vou fazer isto assim assim, vou para Coimbra terminar e, portanto, era para te propor para que assegurasses, portanto, esta fase. E eu primeiro disse que não. Porque a questão que se colocava aqui, e foi uma luta interior muito grande, era vens, mas vens a tempo inteiro. E na escola também dizia, vais e vais a tempo inteiro. Eu disse, não, a tempo inteiro não vou, ponto. Ou aceitam aquilo que eu quero, ou então eu não vou segurar. Veio outra pessoa a seguir, há sempre pessoas na lista, então conseguiu-se ali chegar a um consenso que era, tudo bem, então ficas com tudo o que tens na escola, porque eu acompanhava turmas, e nesse caso até era uma direção de turma, há algum tempo, e eu disse, eles vão chegar, vão terminar esta sua fase escolar, e eu, de repente, vou-me embora, e parece que os abandono. Claro, quer dizer, podia-me acontecer qualquer coisa, e abandonaria na mesma. Mas eu estou a decidir isto, parece que é quase ser uma ação traiçoeira. E então fiquei com a escola e fiquei em simultâneo com este pelouro durante esses 11 meses. Antónia, muito obrigado. Obrigada eu por me Chegamos ao ouvirem. fim. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado ao nosso público.